E eu gostaria, então, de convidar a nossa palestrante, Ana Maria Pellini, que já foi apresentada ontem amplamente, mas também já foi apresentada hoje, que é atualmente a secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e que também está aqui presente com o Valtemir. Com a palavra. Não sei, está ligado. Bom dia a todos, é um prazer enorme retornar aqui, já estive ontem representando o governador, e me fiz acompanhar de quem sabe, né, do nosso responsável por esse assunto lá na secretaria, que é o Valtemir, que vai depois fazer uma apresentação técnica. Mas queria aproveitar essa oportunidade, primeiro, para cumprimentar o Beto. O Beto é um incansável nessa questão ambiental, e ele é propositivo. As ações que ele faz sempre são objetivas e visando realmente a melhoria. O Beto ele se diferencia porque, embora ele tenha ido para o lado político, agora saiu, ele sempre tem um discurso aplicável, objetivo e que diferencia um pouquinho de muitos que jogam para a torcida. Não é o caso do Beto, ele está sempre trabalhando para que a gente tenha um meio ambiente realmente melhor. Quero saudar aqui a doutora Annelise Monteiro Steigleder, que também é uma pessoa que contribui muito aqui para a qualidade do nosso meio ambiente, já é conhecida de todo mundo, né, Annelise, pelo teu trabalho. A Andréia Malman Couto e a Fernanda Nunes, do Tribunal de Contas, que também estão focadas nessa área, assim como o nosso coordenador, o Luiz Henrique Hartmann. Essa questão dos resíduos sólidos, ela é bastante difícil de ser tratada. Eu fui presidente da FEPAM há 7 anos atrás, e, na época, os problemas eram os mesmos que agora. Eu retornei, então, eu estou acumulando a secretaria e a FEPAM, e percebo que nós estamos muito pouco diferentes daquilo que estávamos naquela época. A Carmen Níquel, não sei se ela está aqui, ela falava muito das lâmpadas fluorescentes. Para mim, aquilo era uma coisa meio nova, porque todos sabem que eu não sou especialista, né, nesta área, e ela falava em lâmpada fluorescente, e o problema e tal. E a gente, até hoje, 7 anos depois, a gente vê órgãos públicos, que eu, inclusive, trabalhei, deixando lâmpadas fluorescentes amontoadas, semi-quebradas, em qualquer lugar. Então, na prática mesmo, eu acho que evoluímos muito pouco aqui no Brasil, e nós temos que fazer um esforço grande, porque essa questão é muito importante. Quando eu assumi a secretaria, com relação às prefeituras, estabelecemos, junto com a equipe, algumas prioridades. E uma delas era essa, o tratamento dos resíduos sólidos, que nós achávamos que, junto com os prefeitos, tinha que ter um avanço. Então, era resíduo, ET, estação de tratamento de esgoto, e distrito industrial. São as 3 coisas assim que nós temos na mira, que tem que ser resolvida. Porque, por incrível que pareça, essas coisas elas têm dificuldade de licenciamento. Deveria ser o contrário, deveria ser o órgão ambiental que deveria estar oferecendo aos prefeitos e às comunidades as soluções, mas muitas vezes os prefeitos correm, buscam dinheiro em Brasília, e aí o licenciamento ambiental não sai a tempo e eles perdem o recurso. Estação de tratamento de esgoto, nós tínhamos mais de 1 bilhão de recursos destinados ao Rio Grande do Sul, muita coisa para o Gravataí, que é o pior rio, Gravataí e Sinos, e a gente não conseguia dar conta disso, até por questão de legislação, uma resolução do CONAMA, que estava atrapalhando e que agora foi modificada. E distrito industrial também, por óbvio, é uma coisa que acaba, digamos, organizando os resíduos industriais. Mas quando vem um prefeito falar e pedir, normalmente o prefeito ele vem à secretaria ou à FEPAM pedindo por uma empresa que ele quer que se instale no seu município e quer agilidade no licenciamento. Isso é sempre assim. E aí nós já temos um discurso padrão também. Pois é, prefeito, e como é que está o lixo?
como é que está o resíduo sólido urbano, pelo menos lá na sua cidade, o que está sendo feito em termos de coleta seletiva, que é uma coisa básica. Por isso que eu digo assim, o sentimento que eu tenho é que pouco evoluímos. Pode ser que eu esteja enganada e tomara que no debate aqui a gente saia com uma percepção diferente. Como é que está a coleta seletiva? No verão, num lugar frágil como o litoral, eu mesma, eu conto sempre essa história, que a minha família separa muito os resíduos, é da minha mãe, é familiar isso, ela lava tudo, inclusive, lava o copinho das crianças, enfim, tudo. Tudo separadinho num saco deste tamanho e um saquinho o outro. O caminhão passa e mistura tudo. Eu me lembro, a minha mãe idosa ficou furiosa, queria de volta o saco que ela tinha lavado tudo para não misturar. Quer dizer, é o litoral aqui nosso. Nós temos problemas de destinação sérios, nós estamos, em Tramandaí nós estamos com problema, enfim, e não há coleta seletiva, que é uma coisa básica, mínima, que nós temos que ter. Central de triagem, central de compostagem, quer dizer, essas coisas, se a gente conseguir avançar nisso, pronto, já foi dado um passinho importante na solução do problema. Eu queria aproveitar também aqui a oportunidade para agradecer a doutora Zilda Veloso, que está aqui, porque ela nos conseguiu nos disponibilizar recursos para fazer o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que ficou pronto o ano passado e, enfim, já está valendo. A gente distribui para todos os prefeitos, mostra para eles, conversa, porque tendo o plano é um papel, é verdade. Mas esse plano ele é muito importante porque ele norteia e nos dá as metas, né, a serem perseguidas, então permite fazer um planejamento. Então, assim, em termos gerais, o que eu queria dizer para vocês é isso. A Secretaria estabeleceu como prioridade essa questão do resíduo sólido, assim como tratamento de esgoto e distrito industrial. E dentro da questão dos resíduos, nós estamos muito empenhados, inclusive o Valtemir, ele visita os municípios, ele tem uma equipe junto com o Luiz, não é o nome todo do Luiz? O Luiz Henrique Nascimento, que estão à disposição lá na Secretaria para dar toda a orientação, vão nos municípios, ajudam para que a gente possa dar esse passinho, no mínimo na coleta seletiva, que é a primeira coisa, né? Sem falar, é claro, na educação ambiental, que também nós criamos um núcleo para que dentro das casas, o que é muito mais difícil, parece incrível, né? Mas é muito mais difícil, dentro das casas, a gente criar isso que a minha mãe sempre fez, que é de separar o lixo, já ter, né, o destino de A, B, porque ninguém gosta que haja uma interferência dentro da sua casa, né? Que agora querem mandar dentro da minha casa, como é que eu vou fazer minhas coisas? Então, isso exige um esforço grande também de educação ambiental, que nós estamos empenhados em fazer, como todos fazem, os prefeitos fazem, a gente está fazendo todas as parcerias com escolas, né, tentando motivar as crianças, que sempre são mais sensíveis, para que cheguem em casa e motivem os pais. Enfim, nós não estamos inventando a roda, mas copiando aquilo que a gente acha que pode contribuir. Enfim, não quero tomar o tempo do Valtemir, porque ele sim tem coisas a dizer que certamente vão contribuir aqui para o desenvolvimento do trabalho. Muito obrigada. Tá, bom dia. Gostaríamos de agradecer o convite, saudando a Ana e as promotoras, os colegas do Tribunal de Contas, o nosso coordenador da mesa, mas eu vou rapidamente fazer uma pequena explanação para muitos de vocês já conhecem essa apresentação, como a gente elaborou e para onde a gente está caminhando em relação aos resíduos no Rio Grande do Sul. Por favor, alguém consegue passar para mim? Acho que eu vou falar de pé, dá para falar de lá? Só posso falar de lá. Bom, então, rapidamente, pode passar para mim, por favor? Então, eu tomei a liberdade de mostrar algumas imagens. Isso, nós, no Rio Grande do Sul, nós temos um único lixão em operação no estado hoje, apesar de que a gente ainda tem 3 lixões, 2 deles foram recentemente encerrados, na verdade não recebem mais disposição.
Agora, o Estado como um todo, 497 municípios, nós temos um único lixão. Pode passar? Rapidamente, eu sei que tem uma plateia de estudantes, queria também saudar o Beto, parabenizar pelo evento. Também gostaria de saudar a doutora Zilda Veloso, do Ministério do Meio Ambiente, sempre parceira, amiga, colega, então, e conhece a área de resíduos. Então, aos estudantes, a gente trouxe algumas imagens. Aterros controlados, pessoal, no Rio Grande do Sul, ou aterros sanitários com algum problema, nós ainda temos 93. Então, nós ainda temos no estado 93 municípios com alguma disposição não adequada. Agora, isso não significa que a gente tenha 93 lixões. Então, por isso que eu fiz a ressalva que a gente efetivamente ainda tem alguns aterros controlados. Aterro sanitário, como eu sempre digo, é uma obra de engenharia, tem toda uma preocupação, tem um estudo técnico atrás disso, tem escolha locacional. Então, quando alguém fala, vamos fazer um aterro sanitário perto da minha casa e agora eu vou ter um lixão lá. Não, aterro sanitário é uma obra de engenharia, se tiver mosca, se tiver vetor, se tiver cachorro, se tiver cheiro, é porque está sendo mal operado. E aí a natureza está a nosso favor e não contra nós. E às vezes a população não entende isso. É muito difícil. Esses dias, a Ana até falou, eu tive num município do interior, que o prefeito resolveu fazer um local para fazer a secagem do lodo, da limpeza das fossas que ele faz, a limpeza de fossa e filtro de todas as casas da cidade. E a população queria, inclusive, apedrejar o local, tocar fogo naquele local, porque achava que aquilo ia virar um local onde ia ter problema de cheiro e tudo isso. E a gente foi lá, conversou, mostrou para a população que aquilo era uma obra de engenharia, inclusive a Universidade de Passo Fundo está junto. Então, são essas coisas que às vezes a população não entende. Quando alguma coisa é mal operada, aí sim, aí vai ter cheiro, vai ter vetor, vai ter mosca, vai ter uma série de coisas. Pode passar? Rapidamente, mais a título ilustrativo, aterro sanitário é isso, é uma obra de engenharia. Pode passar? Pode. As estações de tratamento, pode passar? Bom, em relação ao PERS, ao Plano Estadual de Resíduos, ele foi esse convênio edital lá de 2012 e foi concluído no final de 2014. Pode passar? Esse material também fica à disposição. Os resíduos que foram trabalhados no PERS foram esses aí: o resíduo urbano, o resíduo de saneamento, o resíduo de saúde, de construção civil, resíduo de mineração, serviços de transporte, resíduos industriais e agro-silvopastorizo. Pode passar? Foram feitas 10 audiências regionais, devidamente demonstradas no mapa aí. Nós conseguimos cobrir, a equipe que fez esse trabalho cobriu o estado inteiro. Pode passar. O prazo dessas audiências foi junho e julho de 2014, foi efetivamente um pouco prejudicado em função do pleito eleitoral, mas a gente está dando continuidade a esse trabalho. O PERS, o Plano Estadual de Resíduos, não é um plano que foi feito por um governo, mas é um plano de Estado. A ideia, ele tem 20 anos de vigência e nós queremos colocá-lo em prática dessa maneira. Pode passar? Aqui, novamente, os locais, para vocês terem uma ideia, onde foram feitas as audiências: Frederico, Santa Rosa, Porto Alegre, Rio Grande, Passo Fundo, Caxias, Osório, São Borja, Santana do Livramento e Santa Maria. Pode passar? A título de resíduos industriais, praticamente tudo que a gente tem de resíduos industriais hoje no estado está concentrado próximo à região metropolitana ou então na região de Caxias. E tem alguma coisa na região noroeste. Tá? Então, vocês podem ver ali, de verde, onde a gente tem tratamento, de reciclagem e processamento. O rosa são central de compostagem e prestação de serviço. E aonde tem a cruzinha, aquela, são locais onde está sendo feitas as blendagens para coprocessamento, que não deixa de ser um serviço também. Pode passar? Aterros industriais, de novo, podem observar aí, quem está estudando, quem está pretendendo, veja que o norte do estado, o noroeste do estado e a fronteira, praticamente não tem aterro de resíduo industrial nenhum. Está tudo concentrado numa área do estado. Então, isso, e hoje, certamente, quem tem algum resíduo lá em Santana do Livramento está trazendo para um desses locais. Então, vocês veem que isto é mercado. Falando em mercado aí, de trabalho para um monte de gente, para técnico,
para empresário que quiser montar um aterro industrial. Então, até para isso o plano serve. Então, ele está disponível até para vocês estudarem isso. Resíduos urbanos, por favor, pode. O resultado hoje no Estado é como está funcionando a distribuição do resíduo no Estado, é esse mapa aqui. Ele mostra para onde os municípios estão mandando. O amarelo ali é todos os municípios que estão mandando para a CRVR, que é em Minas do Leão, que é o maior aterro hoje do Estado, que está recebendo em volume. Agora, fora isso, os outros locais aqui, Santa Maria também tem um aterro, também privado. Tu pode ver Candiota também, um aterro privado, que é o Rosa ali, que está recebendo dessa região. Lá em cima, em Seberi, nós temos um exemplo que a gente tem usado muito e muito positivo. É o exemplo de um consórcio intermunicipal, que ele é público e ele atende a 30 municípios daquela região. Tá? Então, e o que é branco aqui são municípios que estão tratando individualmente. Por favor, pode passar. Volta um pouquinho, uma só, por favor. Nós temos 11 aterros compartilhados entre públicos e privados. E esses 11 aterros atendem a 74% dos municípios do Rio Grande do Sul. Então, independente dessa situação de ter aterro ou não ter aterro, hoje no Rio Grande do Sul, 11 aterros atendem no tocante ao resíduo urbano a 74% dos municípios. Pode passar? Aqui, pessoal, é um mapa de todos os aterros que nós temos no Rio Grande do Sul. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul um total de 60 aterros, dos quais 19 estão em ótimas condições. Desses 19, 12 são aqueles privados, um é aquele aterro consorciado, mas ao todo são 19 aterros em boas condições. E nós temos 41 aterros que existem, mas que têm algum problema. A nossa ideia na Secretaria entre outras coisas, é que esses 41 aterros possam ser adequados para operarem, e não a gente continuar a política de fechar um local e abrir um novo local. E isso é trabalho de remediação. Então, isso nós também elegemos como uma prioridade. Agora, de uma forma geral, o Rio Grande do Sul, com esses 60 aterros operando, nós estaremos muito bem servidos. Claro que aterro é aquilo, não é simplesmente achar que não tem investimento. O aterro é um investimento permanente. As prefeituras sempre dizem, tem duas coisas que se gasta dinheiro sempre. É o posto de saúde, ou então agora esses postos de saúde maiores aí que o governo federal está ajudando a implantar, e a área de resíduos. Todo dia tem algum gasto aí. Pode passar? Aqui rapidamente as conclusões, né? Que esse plano estadual de resíduos permitiu a gente ter informações que até hoje a gente nunca tinha chegado em ter, e eu apresentei só alguns mapas, mas são aproximadamente 10 mapas que a gente gerou. Tem um mapa lá que inclusive fala das fragilidades regionais e locais no tocante à geologia e à biologia no estado. Se é possível implantar um aterro, por exemplo, lá na região de Pelotas, Rio Grande, Capão do Leão, aquela região ali tem uma fragilidade. O litoral, por exemplo. Então, no litoral não é em qualquer lugar que dá para pensar em ter um aterro, porque nós estamos trabalhando num local frágil, onde nós temos um lençol freático localizado a no máximo 1 metro, 1,20 m, 1,5 m do solo. Então, isso são coisas que o PERS permitiu que a gente trouxesse para a sociedade. E espero que a sociedade como um todo, em especial os estudantes, as universidades, usem esse material para aprimorá-lo e a gente conseguir para cada lugar encontrar a solução necessária. Pode passar? Pode passar? Eu só trouxe alguns exemplos que é uma das coisas que a gente vai fomentar. Já que os municípios, na sua grande maioria, estão operando não com aterro no seu município, levando para outro lugar, vai ter que necessariamente ter uma estação de transbordo. Então, quem é de município aqui, a gente vai, pessoal, nos próximos anos, cobrar isso. O local do transbordo tem que ser coberto, não tem que ser impermeabilizado, não dá mais para simplesmente, vou atirar o lixo no chão lá, depois eu carrego no outro caminhão, aí mistura com água, mistura com... Quanto mais água botar nessa massa, pior vai ficar. Então, a estação de transbordo é uma coisa que a gente também vai cobrar dos municípios. Pode passar? Outra coisa que
nós entendemos que é futuro para nós, e nós temos que aprender a nos organizar em consórcio para isso, é a possibilidade da gente fazer triagem mecanizada. Hoje, o atual sistema que a gente tem no estado de triagem em galpões de reciclagem com esteiras manuais e com o pessoal catando, na sua grande maioria, exceto algumas poucas exceções, a gente está conseguindo tirar do resíduo no máximo 5%. E eu estou sendo otimista. E com um sistema desses na Europa, eles conseguem trabalhar a mecanização e conseguem chegar até 20%, 25%, 28%. Só que isso é um equipamento que custa caro. Não é para qualquer prefeitura, e eu acho que é muito difícil alguma prefeitura fazer isso sozinho. São Paulo, que tem 10 milhões de habitantes, conseguiu comprar 4 máquinas dessas. Então, vocês imaginem que isso é... Mas eu entendo que na Grande Porto Alegre tem viabilidade da gente montar uma unidade dessas, na região de Caxias também, e provavelmente na região de Pelotas. Pode passar. Uma das alternativas que muitos prefeitos foram visitados é sobre a incineração. Nós não somos contra a incineração de maneira alguma, só que nós entendemos que é um problema econômico. Não tem viabilidade econômica para a prefeitura montar uma unidade de incineração, porque o custo de uma unidade de incineração da tonelada tratada não vai ficar por menos de 180 a 250 dólares a tonelada. Hoje, as prefeituras estão gastando, levando o seu resíduo para um aterro sanitário, desses que eu mostrei ali, a disposição final está em torno de 50, 60 reais a tonelada. Pode passar. Isso aqui também é uma alternativa que a gente acredita, isso é viável, é a gente tratar a matéria orgânica com digestão anaeróbica. Em Santa Catarina, o governo do estado fez uma parceria com os municípios aí da região de Itajaí, de Blumenau, e estão instalando uma unidade dessas. Essa unidade, ela é viável, porque hoje o resíduo do Rio Grande do Sul, o resíduo dos municípios, o domiciliar, ele é em torno de 60% matéria orgânica. Portanto, está caindo de maduro a gente investir em tratar essa matéria orgânica para, a partir dela, gerar, eventualmente, um subproduto que a sociedade possa aproveitar, principalmente matéria-prima para a agricultura. Estou pedindo para encerrar, eu vou encerrar rapidamente. Mais uma. Uma outra coisa que é matéria de resíduos, e às vezes a gente não fala nos resíduos, é a geração de energia a partir dele, mas não necessariamente a partir do lixo, mas de alguns produtos que a gente consegue trabalhar com ele. Pode passar? Então, aqui nós temos algumas unidades de geração de energia existentes no Rio Grande do Sul a partir de resíduos, principalmente da casca do arroz, do licor negro e do resíduo de madeira. Então, isso também apareceu no plano, que às vezes as pessoas, mas isso não tem no Rio Grande do Sul. Não tem. E recentemente não aparece no mapa, em Cambará nós acabamos de licenciar mais uma unidade também para geração de energia a partir de resíduo da madeira. E provavelmente em São Cepé, nos próximos meses, deve estar saindo uma licença também para a unidade de geração de energia a partir da casca do arroz. Pode passar? Então, só para mostrar para vocês, as que tem, né? Então, isso aqui é geração de energia a partir de resíduo, mas não é resíduo domiciliar, que às vezes o pessoal confunde, acha que dá para pegar o resíduo domiciliar e atirar dentro de uma fornalha e gerar energia. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Os contatos, pessoal. Obrigado, desculpe ter me passado. Acho que podemos passar um único complemento. Nós temos também em licenciamento uma unidade em Estrela que vai gerar gás para sul gás através de resíduo de suínos e aves. Também é uma coisa legal, né, que evoluiu bastante, assim, o que era um problema está se tornando uma matéria-prima. Ok, agradecemos ao engenheiro Valdemir, né, a explanação bem clara, e a secretária Ana Pellini, passando já...